Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Professor Ananias Carvalho aqui com vocês, serei o seu professor, o seu mediador nessa nossa viagem pelo conhecimento da história. Então vamos lá ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 3, objeto de conhecimento, revoluções na Inglaterra, política e sociedade na Inglaterra a partir do século XVI. A gente vai conhecer então um pouquinho de como que a Inglaterra se tornou essa grande potência que vai perdurar durante toda a era moderna e também início ali da era contemporânea. Sem mais conversas então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. A Inglaterra, chamada do berço da industrialização, berço da indústria, ela tinha como suas práticas ali a partir do século XVI e século XVII o absolutismo também. E nesse momento a gente vai frisar para vocês que uma série de acontecimentos surgiram nesse momento para tirar esse absolutismo e transformar a Inglaterra no que a gente conhece como uma monarquia parlamentarista. Vocês devem estar falando, professor, mas eu vi na televisão há um tempo atrás que na Inglaterra ainda existe rei, ainda existe a rainha e agora existe o rei. Só que a rainha não governa, o rei não governa. Quem governa na Inglaterra é o parlamento britânico. O rei existe, mas ele só reina. Quem governa é o parlamento. Como é que aconteceu isso, professor? Como a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista e passou a ser uma monarquia parlamentarista, onde o rei apenas reina, mas não manda em nada. Aliás, ele apenas está ali para ser algo que a Inglaterra, eles gostam muito do rei, mas ele não tem nenhum poder político para governar de fato. Esse poder está nas mãos do primeiro-ministro. E a gente vai começar a entender como é que se deu esse processo. Como a Inglaterra saiu de uma monarquia absoluta para uma monarquia parlamentarista e entender também como uma série de fatores contribuiu para que a Inglaterra, se tornasse a toda poderosa dos mares ali a partir do século XVII. Vamos ao texto para a gente entender um pouquinho melhor como é que se deu esse momento histórico vivido na Inglaterra a partir do século XVII. E o texto nos fala o seguinte, pessoal. A Revolução Inglesa foi um processo revolucionário do século XVII que resultou na instalação de uma monarquia de bases liberais na Inglaterra. Vamos pegar aqui uma palavra para a gente entender o significado dela e a partir daí compreender esse momento histórico que os ingleses estavam passando. Vamos então a ela. A palavra é revolução. Professor, o que é uma revolução, professor? Tem a ver com guerra, tem a ver com disputa. O que é uma revolução? A gente pode dizer, a grosso modo, que uma revolução é uma mudança drástica de direção. Vamos imaginar que o professor está andando em uma direção, de repente acontece algo que faz com que a gente mude completamente de direção, mude de patamar. E esse acontecimento que faz mudar de direção, a gente chama de revolução. A sociedade inglesa estava caminhando ao seu modelo, ao modelo absolutista. De repente aconteceu algo que fez com que a Inglaterra mudasse drasticamente. E a gente chama essa mudança de Revolução Inglesa. Existem 3 momentos que a gente vai estudar, que é interessante vocês pontuarem, que meio que divide a Revolução na Inglaterra, a Revolução Inglesa. Primeiro foi a Revolução Puritana, segundo a gente pode dizer que foi a República de Cromwell, e o terceiro é a chamada Revolução Gloriosa. E a gente vai começar a estudar tópico por tópico, desde o absolutismo até a queda desse absolutismo e a ascensão de uma monarquia parlamentar na Inglaterra. Vamos então ao texto, vamos lá de novo para a gente entender, beleza? Revoluções com bases liberais, e a gente vai compreender o momento em que a Inglaterra deixou de ser absolutista e passou a ter uma monarquia de bases liberais. Vamos então agora apresentar para vocês um rei importante, que nada mais é do que o rei Henrique VIII. Vocês devem conhecer, né? O Henrique VIII foi aquele monarca inglês que dividiu a religião na Inglaterra, que estabeleceu uma nova religião
com bases no que ele achava mais pertinente para o seu governo. A religião em questão é o anglicanismo. Vamos ver o que o texto fala para a gente compreender esse momento, vamos lá? Entre os séculos XVI e XVII, ocorreu uma maior centralização política na Inglaterra por meio do governo de Henrique VIII, que submeteu o parlamento e decretou o ato de supremacia, tornando oficial a Igreja Anglicana na Inglaterra, confiscando as terras da Igreja Católica e exercendo o domínio da nobreza. A gente pode dizer que o Henrique VIII inaugurou o absolutismo inglês. E quem o sucedeu nessa forma de governo foi a sua filha Elizabeth I, a rainha virgem, muito famosa e muito célebre, uma das mais famosas, por assim dizer, mais conhecidas monarcas inglesas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela agora, pessoal? Vamos lá! A sua filha, a rainha Elizabeth I, colocou em prática uma política mercantilista mais agressiva de colonização da América. Assim, a Inglaterra se consolidou como grande potência econômica naval da Europa, enriqueceu a burguesia e também uma nobreza que começava então a exercer, uma pequena nobreza que começava a exercer práticas comerciais que a gente vai chamar de gentry. Então a gente vê que a partir do governo de Elizabeth II, duas classes sociais passaram ali a preponderar, digamos assim. A burguesia, os comerciantes, e a nobreza que estava se enriquecendo com as práticas comerciais que a gente vai chamar nesse momento de gentry. Vamos adiante com o texto para a gente nesse momento, vamos lá? Vamos então agora ao momento que a gente vai começar de fato o processo revolucionário inglês com a primeira fase, que é a Revolução Puritana e a Guerra Civil. Puritana por quê, gente? Porque a gente vai ver que essa guerra ela tem a princípio motivações religiosas, uma vez que o rei queria impor a sua vontade em cima das práticas religiosas através do anglicanismo e também aliança com o próprio catolicismo. Vamos lá, gente. Durante o reinado de Carlos I, houve uma disputa acirrada pelo poder entre o rei e o parlamento. Devido a esta briga, o rei Carlos I dissolveu o parlamento em três vezes em 4 anos de reinado. Vamos adiante, a gente está vendo aqui que existe uma disputa entre o rei e o parlamento, e essa disputa ela deriva de um viés religioso. Contudo, devido à necessidade de instituir novos impostos para manter a guerra de viés religioso, a guerra contra os próprios puritanos, que faziam oposição direta à religiosidade inglesa na figura do próprio anglicanismo, o rei convocou o parlamento, que nada mais era do que a Câmara de Deputados, para a gente ilustrar para a nossa realidade. Era necessário o parlamento para aprovar a implementação de novos impostos para bancar as guerras religiosas do rei contra os puritanos, com o propósito de aprovar a cobrança de mais impostos, que gerou forte oposição da burguesia, que era os comerciantes, e também da pequena burguesia, da pequena nobreza, que estava enriquecendo com as práticas religiosas, que aqui a gente vai chamar de gentry. Esses dois grupos políticos, galera, eram grupos sociais, mas também estavam ali envolvidos na política. Eles estavam indo diretamente de encontro ao que o rei estava pregando e a prática absolutista do rei nesse momento. Então, unindo forças, a burguesia comercial a nobreza comercial e a burguesia, então resolveram enfrentar o poderio militar do rei, que naquela época era o Carlos I. E essa disputa a gente vai chamar de Guerra Civil. A Guerra Civil entre exércitos do próprio país, do mesmo país. O que é uma guerra civil, pessoal? Eu vi no cinema, professor, guerra civil, e quero saber de fato o que vem ser uma guerra. Quando existe uma guerra, a gente logo imagina que é um país, uma nação, contra outra nação. Quando existe um conflito interno, forças antagônicas dentro do mesmo país, a gente diz então que esse conflito é uma guerra civil. Prestem atenção. Quando eu falar de guerra civil, é um conflito armado de dois grupos antagônicos dentro do mesmo país.
E isso é uma guerra civil. Nesse momento, havia uma guerra civil dentro da Inglaterra. O rei, com as tropas reais, contra as forças do parlamento, que estavam ali sendo liderados tanto pela nobreza comercial, a gente, como também pela burguesia, pela classe social que estava ali, digamos assim, crescendo, justamente graças a seu poderio econômico. Uma vez que essa guerra eclode, o rei, então, sai derrotado e é obrigado, então, a ceder às vontades do parlamento nesse momento. A gente diz que essa derrubada do rei, a gente chama de a Revolução Puritana. Por que Revolução Puritana, professor? Porque tinha, a princípio, caráter também religioso. O rei Carlos I estava perseguindo ali os puritanos, justamente porque queria fazer com que o seu viés religioso, ou seja, o anglicanismo, preponderasse ali em cima dos puritanos. Vamos adiante com o texto para a gente compreender um pouquinho melhor esse momento que a Inglaterra está vivendo. Vamos lá, galera. Com a oposição ao seu governo, do parlamento aumentou, Carlos I invadiu a Câmara dos Comuns, com sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas. Avisado de antemão, estes se retiraram e uniram-se às tropas armadas para lutar contra o absolutismo, a guerra civil ali que culminou na Revolução Puritana. Vamos adiante, gente. Oliver Cromwell, que é uma importante figura nesse momento, um líder radical puritano, comandou o exército rebelde e conseguiu derrotar as tropas pessoais, as tropas reais, ali do Carlos I. Olha só, gente, Oliver Cromwell, um líder radical puritano, organizou um exército burguês e defendeu o parlamento contra as investidas de Carlos I. O exército entrou em guerra com as tropas reais, iniciando então a Revolução Puritana. E a gente sabe que o Oliver Cromwell, ele era um influente líder puritano. E uma vez que se conseguiu derrubar o governo de Carlos I, a figura mais influente então na Inglaterra viria a ser o próprio Oliver Cromwell, que vai então passar a governar o país, não mais como uma monarquia absoluta, mas como uma república. Vamos então complementar o nosso texto para fazer com que essa informação se fixe cada vez melhor na nossa cabecinha. Vamos lá adiante, vamos lá. Essa primeira fase da Revolução teve questões religiosas e colocou em lados opostos dois grupos, a nobreza e os aliados do rei e o clero contra a burguesia, pequenos mercadores, artesãos e que professavam o calvinismo, que também a gente conhece como uma vertente do puritanismo. É interessante falar para você nessa questão do viés religioso que a partir do momento que na Inglaterra, melhor, na Europa, se consolida o que a gente chama de revolução, ou melhor, de reforma protestante, onde o catolicismo passa a ter ideias religiosas contrárias dentro do próprio cristianismo, na Inglaterra também essas práticas chegaram com força, digamos assim. E o calvinismo, uma prática religiosa ali instituída por João Calvino, se tornou um forte viés religioso dentro dos Países Baixos, do norte da França e principalmente ali também dentro da Inglaterra. O calvinismo tem uma vertente religiosa que é conhecido também como o puritanismo, que acredita, entre outras coisas, na predestinação, ou seja, a gente já nasce predestinado a ser salvo ou a não ser salvo. Esse viés religioso, ele atraía muito a burguesia. Porque se de um lado o catolicismo dizia o seguinte, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, condenando assim a acumulação de riqueza. Imaginem você, um burguês lá do século XVII, tendo como uma ideologia religiosa que diz que é pecado acumular riqueza.
e outra ideologia religiosa que diz que não, que o trabalho enobrece o homem, que o trabalho sim é da parte de Deus, por assim dizer, e que se você tem o seu trabalho bem sucedido, é sinal de que Deus está te abençoando. Então não é mais pecado ser rico, e sim uma bênção segundo o puritanismo. Obviamente, a burguesia vai se identificar com essa segunda ideologia, porque afinal de contas eles queriam enriquecer e não queriam se sentir culpado por isso. Muito pelo contrário, a riqueza, segundo o puritanismo e o calvinismo, era uma forma de mostrar que ele estava sendo abençoado por Deus. Vamos adiante com o texto, vamos lá? O exército de Cromwell conseguiu derrotar as tropas de Carlos I e o rei foi preso. Em 1649, a ala radical da burguesia exigiu a decapitação do rei, o que aconteceu em 31 de janeiro daquele ano. Pela primeira vez, o monarca era decapitado em praça pública por ordem do parlamento. A república foi proclamada e Cromwell assumiu o poder. Vou trazer para vocês agora uma imagem que vai ilustrar esse momento histórico na Inglaterra, que foi justamente a decapitação do rei. Vocês estão vendo que essa decapitação foi um espetáculo público, foi algo feito em praça pública e os opositores do rei estavam ali justamente para contemplar esse momento de decapitação, da queda do absolutismo inglês a partir de então. Vamos adiante. Chegamos então a outra fase da Revolução, a República de Oliver Cromwell. No governo Cromwell combateu duramente seus inimigos internos e externos, confiscou terras dos antigos apoiadores do rei e vendeu-as para os seus aliados, membros da burguesia e também da gentry. Nesse momento, galera, em que acontece algo importante, um fato importante, que vai ajudar a transformar a Inglaterra numa grande potência naval. O Oliver Cromwell foi responsável por estabelecer o que a gente conhece como os atos de navegação. Assinou, então, os atos de navegação. O que era isso, professor? Era uma medida para fazer com que toda a mercadoria que saísse ou chegasse nos portos ingleses deveria ser obrigatoriamente transportados por navios ingleses. Isso contribuiu, galera, para que a marinha inglesa se fortalecesse muito, transformando então a Inglaterra na toda poderosa dos mares. Existiu também um conflito entre a Inglaterra e a Espanha, onde a Espanha montou ali o que a gente conhece como a Incrível Armada, que foi derrotada pelo poderio naval inglês. A partir de então, galera, a Inglaterra passou a ser a senhora dos mares, e isso contribuiu futuramente para a expansão do que a gente vai conhecer como a Revolução Industrial. A Inglaterra, então, estava montando ali bases poderosas para estabelecer ali a industrialização dentro do seu próprio território. Olha só que maravilha, gente. Os atos de navegação é conhecido como um fato que iniciou ali a soberania inglesa diante de toda a Europa nesse momento. Vamos então adiante para a gente conhecer um pouco mais sobre esse governo do Oliver Cromwell. Vamos lá, gente. Em 1650, ele, no caso Oliver Cromwell, promulgou os atos de navegação. Tomem nota, gente. Atos de navegação, como eu falei para vocês agora há pouco. O que esse ato determinava, professor? Ele determinava que os produtos ingleses deveriam ser transportados somente por navios de bandeira inglesa. Isso dispensava navios de outras nacionalidades e fomentava a indústria naval interna. Os atos de navegação foram uma importante medida adotada pelo Oliver Cromwell, que foi determinante para transformar a Inglaterra na toda poderosa dos mares, que monopolizou, por assim dizer, o comércio marítimo durante muito tempo ali na Europa. Vamos adiante com o texto, vamos lá. No entanto, o próprio Cromwell sentiu-se ameaçado pelo parlamento e o fecha em 1653. Vocês estão vendo que o Oliver Cromwell também tomou algumas medidas bastante impopulares, até porque ele não queria inimigo algum, oposição alguma ao seu governo.
também manda prender e executar os chefes do exército que ele mesmo mandava formar. Ainda consegue colocar o seu filho, Richard, à frente do governo. Após a morte de Oliver Cromwell, quem assume o poder é o seu filho, Richard Cromwell. Só que o próprio Richard, galera, não tinha a mesma habilidade política de seu pai e vai acabar sofrendo uma oposição ferrenha dentro do próprio parlamento inglês. Vamos adiante, galera. Sem o mesmo prestígio do pai, Richard Cromwell não consegue governar e a própria burguesia pede a volta da monarquia. Em 1660, seu filho ascende ao trono como Charles II, no caso, o filho do Carlos I. Carlos II consegue, então, com a ajuda da própria burguesia, depor o Richard Cromwell e ele mesmo consegue restaurar a monarquia Stuart. Vamos entender, então, o que estava acontecendo. Depois que o parlamento consegue derrubar o Carlos I, que era rei monarca inglês, quem assumiu o poder foi o Oliver Cromwell, na chamada República de Cromwell. Com a morte do Cromwell, quem assume o poder é seu filho, o Richard Cromwell. Só que o Richard não tinha a mesma habilidade política de seu pai. Então, a própria burguesia e o próprio parlamento, então, resolvem destituí-lo do poder e convidar o filho do Carlos I a assumir o trono, no que ficou conhecido como a restauração dos Stuart. Olha só, gente, o que estava acontecendo na Inglaterra nesse momento. Os Stuart, que foram tirados do poder com a deposição de Carlos I, da execução, decapitação do Carlos I, voltam então ao poder na figura do Carlos II, perdão, gente, que também era conhecido como Charles II. Vamos então conhecer um pouquinho sobre esse momento, a restituição da dinastia Stuart. Vamos lá, galera. Restauração dos Stuart, gente. Em 1660, Carlos II foi coroado rei da Inglaterra e, no primeiro momento, manteve a promessa de respeitar os interesses do parlamento. Porém, como vocês podem imaginar, né, gente, não demorou para suas intenções absolutistas aflorassem ao se aproximar do rei Luís XIV da França e perseguir o calvinismo. O filme repetindo. O Carlos II, então, digamos que fingiu, contou uma mentirinha básica, dizendo o seguinte: olha, eu vou respeitar o parlamento. Não vou dissolver o parlamento e vou meio que obedecer o que vocês estão propondo, porque eu quero retornar ao poder. Quando ele retornou ao poder, porém, começou a fazer as mesmas práticas que o seu pai, há um tempo atrás, havia feito e tinha agora um aliado poderoso, que era justamente o Luís XIV, o monarca da França, o Rei Sol, que tinha muita influência e queria que sua influência se estendesse pelos próprios domínios britânicos. Além de que, a partir desse momento, ele também começa a perseguir os seus opositores religiosos, que eram os calvinistas. Por que existia essa treta, professor, entre o rei, os anglicanos e os calvinistas? Porque eles divergiam em interesses tanto religiosos como também interesses econômicos. Vale lembrar que a maioria dos burgueses, eles adotavam as práticas calvinistas em detrimento às práticas anglicanas. Como eu expliquei para vocês, era muito mais cômodo para um burguês rico acreditar ali nos preceitos da predestinação do que naqueles preceitos que condenavam a acumulação de riqueza. Vamos ao texto, vamos lá, para a gente compreender mais ainda. O rei inglês era anglicano, mas tinha boas relações com a Igreja Católica. Os parlamentares reagiram ao absolutismo de Carlos II e à sua aproximação com os católicos, mas o rei, em 1681, dissolveu o parlamento e o governo sozinho, e governou sozinho a Inglaterra até 1685, ano de sua morte. Vamos adiante. Seu irmão, Jaime II, sucedeu no trono e reativou o parlamento, mas manteve seu absolutismo e sua aproximação com a Igreja Católica. O rei concedeu privilégios aos católicos, como a isenção de impostos, gerando protesto do parlamento, que era composto de sua maioria calvinista, ou seja, maioria ali que aderia à religião puritana.
Quando eu falar calvinismo, gente, vocês vão logo ver que era aquela religião que tinha como a predestinação como seu viés preponderante, como seu viés ali, como seu alicerce. A ideia de que existem seres, indivíduos predestinados à salvação, que a riqueza era um dos sinais de que você era um eleito. E essa ideologia religiosa, vinha a calhar com a burguesia que estava enriquecendo e queria uma ideologia religiosa justamente para justificar suas práticas. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Chegamos então à chamada Revolução Gloriosa. Vamos entender como é que a Inglaterra deixou de ser absolutista e passou de fato a ser uma monarquia parlamentar. O que o texto fala para a gente é o seguinte: o parlamento reagiu às ações de Jaime II, mas a aproximação com o rei da França fez com que não houvesse confronto com a coroa, pois Jaime II poderia solicitar a ajuda dos franceses. A solução para barrar o absolutismo do rei foi uma manobra política, uma conspiração política. A filha do rei, Jaime II, Maria II, era casada com Guilherme de Orange, que era rei dos Países Baixos, rei da Holanda. Por isso, o brasão holandês é laranja ainda nos dias de hoje. A gente conhece a Holanda, os Países Baixos, pela cor laranja. Muito graças a essa dinastia, a essa família, a família dos Orange, que perdura essa tradição de colocar o laranja dentro dos símbolos holandeses, dos símbolos dos Países Baixos. Os parlamentares chamaram para ser nova rainha da Inglaterra, mas fizeram um acordo com o Guilherme de Orange. Esse acordo fazia o seguinte: bom, Guilherme, a gente vai te colocar no trono inglês, mas em troca você vai assinar um documento que vai dar plenos poderes ao parlamento. Foi uma manobra política que meio que evitou um conflito armado e fez com que a Inglaterra ficasse então sendo uma monarquia. O rei passou a existir, mas não governava de fato. Através dessa lei de aliança, essa lei assinada pelo rei, que viria a ser o Guilherme de Orange, quem teria todo o poder para governar a partir de então seria o parlamento. O inglês seria, ou melhor, o rei seria meramente figurativo. Ele existe, ele reina, mas não governa de fato. Vamos adiante entender esse momento. Vamos lá. O marido temia que a esposa fosse mais poderosa que ele e em 1688 as tropas de Guilherme de Orange invadiram a Inglaterra, destituíram Jaime II do poder com o apoio do parlamento. Sem forças políticas e militares, o rei inglês buscou exílio na França, onde permaneceu até o fim de sua vida. Vamos adiante, galerinha. Guilherme de Orange foi coroado como novo rei da Inglaterra, sendo chamado de Guilherme III. Porém, galera, essa aqui é interessante. Antes da coroação, os parlamentares exigiram que Guilherme e sua esposa, a Maria, assinasse a Declaração de Direitos, a Bill of the Rights, em 1689, e garantia a limitação do poder do rei e que as decisões políticas da Inglaterra seriam exclusividade do parlamento. Olha só que manobra interessante. O rei continuaria existindo, mas quem governava de fato era o parlamento. É por isso que hoje, galerinha, existe o rei na Inglaterra, que é o Charles, que era príncipe Charles, mas com a morte da rainha Elizabeth II, virou rei Charles. Ele existe, está lá, reina, tem uma grande influência, mas as decisões políticas na Inglaterra são tomadas pelo primeiro-ministro, que é o chefe, o líder político. O chefe de Estado é o rei, mas o chefe político é o primeiro-ministro, representante ali do parlamento inglês. Vamos adiante, galera, com o texto, vamos lá? Outra medida dessas foi a declaração. Outra medida dessa declaração era a liberdade religiosa. Formava-se assim a monarquia constitucional vigente até hoje na Inglaterra. A gente está vendo que esse conjunto de revoluções, conjunto de fatos históricos, transformou a Inglaterra em uma monarquia
de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar. A gente vai verificar que esses acontecimentos foram fundamentais para o florescimento da industrialização na Inglaterra. Então, a gente encerra a nossa aula por aqui.